Nós que aqui vamos ficar, nós vamos estudar a palavra do Senhor, como temos feito. Portanto, abra a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler o texto do verso 9 ao verso de número 15. Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso de número 15. A oração conhecida como oração do Senhor, ou a oração do Pai Nosso, que é a primeira expressão da oração que aparece. Eu vou ler, você pode acompanhar. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Meus amados irmãos, nós temos aqui nesta oração, como eu já disse, uma oração muito famosa. E nós estudamos já na semana passada como o cristão não deveria proceder na oração. E essa dinâmica ela é interessante ao estudarmos o texto, porque nós observamos como não deve ser feito e agora o Senhor Jesus ensina como se deve fazer. Então esta é a dinâmica, por isso que o versículo começa logo com a seguinte expressão: portanto, vós orareis assim. Então nós temos esta realidade. Essa oração ela não nos foi dada para que nós venhamos repeti-la como mantra. E o interessante é que quando nós observamos as palavras que antecedem a oração do Senhor, nós encontramos então uma proibição para vã repetição. Muito interessante, é como se o próprio Senhor já tivesse se antecedendo no tempo e na história, mostrando que isto era um equívoco, agir assim era um equívoco. E então nós temos uma condenação dentro da perspectiva da repetição. Agora, isso não quer dizer que não se pode repetir essa oração. Agora, nós corremos um grande risco quando nós repetimos, porque nós perdemos o sentido da oração. Então nós precisamos entender que essa oração é uma oração modelo, ela serve como modelo para as nossas orações. Nós precisamos meditar e entender o que essas frases querem dizer, o que esta oração tem a nos ensinar, para que então nós sejamos conduzidos pelo próprio Senhor Jesus às nossas orações. É esta então a nossa perspectiva hoje à noite, porque nós entendemos que essa também é a perspectiva bíblica. Diante de tal realidade, a dinâmica do texto funciona da seguinte forma: nós temos uma introdução, Pai nosso que estás nos céus. Nós temos três petições que apontam para a questão de Deus, para a questão do Senhor, apontando então para a santidade de Deus, para o reino de Deus e para a vontade de Deus. Essas são as três primeiras petições, e depois nós temos na dinâmica mais outras três petições relacionadas às nossas necessidades. A necessidade de provisão, o pão nosso de cada dia, a necessidade de perdão, perdoa as nossas dívidas, e a necessidade de proteção, livra-nos do mal. Portanto, nós temos 6 petições, além da introdução. A introdução, 6 petições, 3 fazendo referência a Deus e ao reino dele, 3 às nossas necessidades, e então nós temos uma conclusão que nós vamos falar ao passo que chegarmos no tempo da conclusão. Então essa é a dinâmica da oração do Senhor, da oração modelo. E eu entendo algo magnífico que dentro do próprio contexto
essa oração se encaixa com o resto do capítulo 6, porque se você observar bem, no capítulo 6, do verso 25 ao verso de número 34, o Senhor vai reordenar a mente dos cristãos, a mente dos seguidores de Cristo, a mente dos discípulos do Senhor, quanto a essa questão da vida. Nós não devemos andar ansiosos com as coisas que são próprias das nossas necessidades, como aquilo que haveremos de beber, comer ou vestir. Nós deveremos, então, observar que Deus cuida muito bem dos seus, e nós não podemos andar como os gentios, preocupados com essas coisas, como diz o verso de número 32 do capítulo 6, porque os gentios é que ficam preocupados com o dia do amanhã. Então, o verso de número 33 diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a justiça do Senhor, e então estas outras coisas, as nossas necessidades, Ele há de acrescentar a solução, e Ele há de acrescentar aquilo que nós precisamos em relação às nossas necessidades. E essa mesma dinâmica nós encontramos na oração do Senhor, quando as 3 primeiras petições mostram que nós devemos buscar a Deus primeiro. E então, isso não quer dizer que nós não devemos buscar nessa terra as coisas que estão relacionadas à nossa necessidade. Lógico que podemos e devemos, mas isso não é prioridade na vida do cristão. A prioridade na vida do cristão é o reino de Deus, a justiça de Deus, a santidade do nome do Senhor, a vontade do Senhor. E esse é o modelo da oração. Portanto, toda vez que você se aproximar do Senhor, não vá logo fazendo petições: ó Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro. Lógico que eu não estou aqui querendo dizer que Deus só vai ouvir sua oração se você orar adequadamente, porque nós estudamos inclusive semana passada que não é certo nós acharmos que a nossa oração é que vai fazer com que Deus nos responda, porque nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo intercede por nós. Então, mesmo você orando errado, saiba que Deus, Ele é misericordioso, e a base do fato de Deus conceder aquilo que nós pedimos não está no fato de nós orarmos perfeitamente. A base está no próprio Deus, na misericórdia do Senhor. Mas isso também não quer dizer que a gente não vai orar da forma adequada. Isso quer dizer que se nós orarmos da forma adequada, nós seremos muito mais abençoados, nós seremos muito mais enriquecidos pela palavra de Deus, e nós seremos muito redirecionados pelo próprio Senhor para vivermos uma vida adequada diante de Deus, até mesmo nas nossas orações. Portanto, é com base nessa realidade que nós vamos meditar sobre o seguinte tema: oração que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e faz com que as nossas necessidades sejam supridas. Esse é o nosso tema: a oração que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e faz com que as nossas necessidades sejam supridas. Portanto, olhemos propriamente a oração do Senhor, como já lemos e como você muito bem conhece, e eu não vou pedir aqui para você pagar o mico de recitá-la, apesar de que eu sei que você faria isso adequadamente. A primeira expressão que aparece no conteúdo da oração é Pai, e o interessante é que Jesus Cristo é quem nos revela a Deus como Pai. Esta não é uma perspectiva veterotestamentária. Ainda que o Antigo Testamento falasse de forma análoga, usasse essa expressão de forma análoga, e ainda bem embrionária e bem distante, não são vários textos que aparecem isso, mas existem poucos textos que falam de Deus como Pai, e a ideia é de comparação, mas o Senhor Jesus Cristo no Evangelho é quem revela essa relação diretiva e esse nome de Deus como Pai. Lógico que Ele está revelando dentro dessa perspectiva que nós entendemos como Pai, mas Ele está ampliando muito mais dentro desse aspecto da primeira pessoa da Trindade, trazendo o nome de Deus dentro dessa característica que implica algumas realidades, e a grande realidade da implicação aqui é nós olharmos a figura de Deus como olhamos para a figura do nosso Pai terreno, e dentro de algumas similaridades, dentro de algumas comparações, mas é muito mais do que isso, é uma forma muito mais ampla. Então, nós precisamos entender que a primeira expressão Pai mostra Deus dentro dessa realidade de que Ele é Pai e nós somos os seus filhos. É lógico que isso não nos dá
uma questão de nos orgulhar, para nos arrogarmos de que eu sou filho de Deus, e então alguém se envaidecer com tal realidade, porque nós não somos filhos de Deus por causa da nossa própria natureza, dentro dessa realidade intrínseca. Nós somos filhos adotados, e em Cristo Jesus, Cristo é que é o Filho unigênito do Pai, e nós só somos filhos porque Cristo morreu na cruz, e então propiciou um livre acesso a este Pai, e então nós somos inseridos na família de Deus. Então ninguém deve se arrogar aí dizendo: olha, eu sou filho de Deus, enquanto algumas outras pessoas não são, ou coisa dessa natureza. Nós precisamos entender que essa relação com Deus nos dá uma perspectiva humilde e não de arrogância. A segunda palavra que aparece na oração é nosso. E esta realidade nos mostra a doçura, como diz Calvino, de seu nome Pai, que nos livra de toda desconfiança. Quando olhamos para Deus como Pai e olhamos para Deus como nosso, então existe uma doçura explicitada aqui, que nos livra de toda desconfiança, porque Ele é Pai, mas Ele é Pai nosso. Ele é aquele que está conosco. E o interessante é que toda a oração do Senhor, ela vem no plural, ela nunca vem no singular. Ela não vem, meu Pai, dá-me o meu pão, perdoa a minha ofensa, livra-me do mal. Sempre é no plural, mostrando então essa relação de comunidade, essa relação de que nós não devemos de forma alguma, ao orarmos, pensarmos somente em nós mesmos. Nós temos que observar a grandeza desse Deus que se relaciona com os seus. Isso há de nos dar humildade para entendermos que, por exemplo, aqui nós estamos reunidos, existem outras igrejas espalhadas pelo Brasil que também se reúnem no domingo à noite, e não só igrejas da nossa própria denominação, mas igrejas irmãs, igrejas batistas, metodistas, assembleianas, enfim, inúmeras igrejas, e lá também Deus está sendo invocado, e o Senhor Deus é o Deus deles, e o nosso Deus. E então, quando nós oramos, nós não agimos de forma sectária, ao ponto de acharmos que há partidarismo, que há grupo, e que nós somos aí, como infelizmente alguns no passado usavam essa expressão, nós somos primos. Por quê? Porque nós não temos uma doutrina igual, ou coisa dessa natureza, e então procura essa relação sectária. Não, nada disso. O Senhor Deus, ou Ele é o nosso Pai, ou Ele não é. E se Ele for o nosso Pai, com certeza, aqueles que também são filhos de Deus, são os nossos irmãos, e nós precisamos então olhar para essa perspectiva. Outras denominações que também se reúnem no dia do Senhor, no momento, por exemplo, que se chama hoje, agora, nesse exato momento, também eles estão louvando ao Deus Todo-Poderoso, e essa é a perspectiva também, que nós precisamos observar da onisciência de Deus. Assim como nós oramos Pai Nosso, outras pessoas também estão orando, e Deus está se relacionando com cada um desses. Portanto, Ele é o Pai que sabe e que conhece cada oração, e Ele então está nessa relação com os seus. E a expressão Pai Nosso, dentro dessa dupla realidade, essa expressão aponta para a imanência de Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus é o Deus conosco, Ele é o nosso Pai, é dentro dessa relação próxima. Ele não é o Pai distante, Ele não é aquele que está longe, pelo contrário, Ele é aquele que ouve as nossas orações. Se o Senhor está nos ensinando a orar assim, então é porque nós podemos orar e Ele nos ouve, é porque Ele é próprio nosso, Ele é o nosso Pai. Então, dentro desse aspecto, Ele está conosco, mas Ele não é só imanente, Ele é transcendente também. O que isso quer dizer? Como diz o resto da oração, Pai nosso que estás nos céus. Então Ele é o Deus que se relaciona conosco, mas Ele não é um igual. Nós não podemos usar expressões como alguns usam: ô meu chapa, e aí, tudo bom? Ó Senhor, de forma irreverente ou coisa dessa natureza. Nós precisamos entender que o fato do Senhor estar nos céus aponta para a realidade transcendente dEle, porque Ele está acima de nós, que Ele é superior a nós, e Ele não é o nosso irmão.
portanto nós devemos tratá-lo com respeito, porque é assim que um filho faz com o pai. Não é assim que acontece? Um pai não é tratado pelo seu filho com respeito? Sem dúvida alguma, sempre foi assim ao longo da sociedade. Sei que hoje em dia parece que não está bem assim não, mas é o errado. O certo é que se trate bem os pais, que respeitem, que as pessoas respeitem os seus pais e tudo mais. Portanto, esta é a realidade que nós encontramos na introdução da oração do Senhor. Passo então a aplicar 3 realidades que já foram aqui pinceladas, mas que trazem verdades profundas nesse nosso ensinamento. É a realidade da autoridade, a realidade da intimidade e a realidade do cuidado. A realidade da autoridade implica de que o Senhor Deus, Ele nos tem como seus filhos, mas isso não quer dizer que nós não devemos nos submeter a Ele. A própria oração, na dinâmica da oração, vai nos mostrar que nós o buscamos e que nós queremos fazer a vontade dEle, e então Ele está acima de nós. Então Deus, Ele tem autoridade, e nós precisamos entender esse aspecto da autoridade e do governo de Deus sobre as nossas vidas. Assim como o pai diz assim: meu filho, você tem que fazer isso. Ah, pai, por que eu tenho que fazer isso? Porque eu, filho, lhe amo, eu estou lhe ensinando que isso é o correto e você tem que me obedecer. Lógico que você vai falar muito mais do que isso, porque você vai ensinar para ele, mas o seu filho, ele vai ter que lhe obedecer por causa da autoridade de pai que você tem. Agora, essa autoridade não é uma autoridade distante, é uma autoridade de intimidade, é uma autoridade muito própria, muito próxima. É como a figura do imperador romano que estava passando pela rua, e então os soldados faziam o corredor para a passagem do imperador, e então um menino chegou e falou bem assim: eu quero falar com o imperador. E um soldado, sem dar muita atenção, disse: ele é o imperador, ele não pode lhe atender dessa forma não, menino. E aí o menino fala bem assim: ok, ele é o imperador, mas ele também é meu pai. Aí quando o soldado olhou, falou bem assim: por quê? Porque além da autoridade existe uma relação de intimidade, e então aquele soldado deixou a passagem do menino, porque sabia que o pai amava o seu filho e que ali existia uma relação muito próxima de intimidade. Então é isso que nós precisamos entender, que a figura apresentada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quanto a primeira pessoa da Trindade, é nessa relação de autoridade, mas também de intimidade. E essas duas relações também implicam no cuidado, porque o próprio contexto vai mostrar, como eu já falei no capítulo 6, nos versos que procedem esse texto daqui, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo que Deus cuida dos pássaros, porque eles não trabalham, mas estão sempre com comida. Os lírios do campo, que também não trabalham nem fiam, mas são vestidos. E aí então o Senhor Jesus diz: se Deus cuida de todos esses, quanto mais cuidará de vós outros. Aplicando o princípio do contexto, Deus é criador dos animais e da terra, mas somente os seus são filhos, os seus daquela perspectiva do povo de Deus. Então, se Deus cuida muito bem da criação, por que não cuidaria dos filhos dele? Então, o cuidado de Deus é magnífico. E na oração, quando nós entendemos todas essas realidades, quando nós não só colocamos da boca para fora como simplesmente o recitar, mas quando nós internalizamos todo esse aspecto, isso gera em nós confiança. Isso deve gerar em nós confiança. Por quê? Porque nós sabemos que Deus cuida muito bem de nós, que Ele tem um governo dos céus e da terra sobre as suas mãos, porque Ele tem autoridade sobre os céus e a terra, tem autoridade sobre a minha vida. Ele é soberano, Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Deus onisciente, como nós já falamos. Ele sabe das nossas necessidades antes mesmo de pedirmos, conforme estudamos na semana passada. Então isso deve estimular uma confiança nesse cuidado paternal do Senhor. É como a figura do menino que estava viajando no avião, e então um adulto do lado dele, e ele estava sozinho, sem os pais por perto, e um adulto que estava sentado do lado dele, que tem medo de avião. Talvez algum adulto aqui saiba muito bem o que eu estou falando. Medo de avião não é próprio só de crianças, aqui ou acolá um adulto tem medo também, né? E aí então, na hora de decolar, o rapaz estava do lado da criança, olhou assim, viu a criança tranquila,
e perguntou bem assim: você não tem medo do avião não? Dele cair, da decolagem, você não tem medo não? Ele falou não. E aí ele, curioso mais ainda, perguntou: por que você não tem medo? Porque meu pai é o piloto, é ele que está pilotando. E o menino estava dizendo que ele confiava no pai dele. Não, eu sei que meu pai é um bom piloto, eu confio nele. E isso dava tranquilidade a ele. Essa é a figura que nós precisamos entender no aspecto de Deus. Deus tem o governo de todas as coisas, e Ele cuida muito bem de nós. Assim como um filho encontra confiança no seu pai, correndo para ele em meio a uma adversidade, porque sabe que ali há uma segurança no qual ele pode se fiar, confiar. Então nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele sabe o que está fazendo, nada foge do controle dele, e Ele cuida muito bem de nós como Pai. Ele é poderoso e Ele é Pai. Ele cuida e Ele sabe o que é melhor por nós, e Ele há de fazer aquilo que é melhor para nós. A primeira petição, então, nos mostra isso, é a introdução da oração, Pai Nosso que estás nos céus, é a ideia de a quem nós dirigimos a oração. É essa a ideia, nós dirigimos a nossa oração a Deus o Pai, entendendo quem Ele é. Então essa é a introdução da oração. Nós sempre nos dirigimos a Deus e falamos sobre os atributos de Deus. Por isso que normalmente nós começamos a oração: Senhor, o Senhor que é eterno, que é glorioso, que é magnífico, sapientíssimo Senhor. E então depois nós discorremos a oração. Então nós nos referimos à pessoa de Deus, usando então atributos de Deus, qualificações, palavras que qualificam ao Senhor dentro desse aspecto da oração. Mas aí nós vemos a primeira petição: santificado seja o teu nome. Essa é uma oração: Senhor, que o nome do Senhor seja santificado, que o nome do Senhor seja santo. E alguém pode perguntar: mas vem cá, o nome do Senhor já não é santo? Eu preciso orar para que o nome do Senhor se torne santo? Não é esse tipo de pedido que está sendo feito aqui. Não é um pedido para que o nome do Senhor se torne santo, porque o nome dele não é santo. Não é isso. Pelo contrário, é a ideia de que o nome do Senhor deve ser santificado na nossa vida e na terra. Nós devemos santificar o nome do Senhor. Todo cristão leva o nome de Deus consigo mesmo. É isso que nós precisamos entender. E a oração deve ser: Senhor, que o nome do Senhor seja santificado cada vez mais nessa terra, através de mim e através de outras pessoas. Portanto, Senhor, o meu pedido é que o nome do Senhor seja santo. E é dentro desse aspecto que nós precisamos entender que a oração, ela é um modelo, porque ela nos leva a uma reflexão. Não há como você pedir isso se o seu coração não estiver conectado com tal realidade. Então você vai pedir isso de coração e você vai buscar essa realidade na sua vida. Você vai procurar fazer com que o nome do Senhor seja santo na sua conduta, no seu caráter e na sua vida. Portanto, a oração, ela é conectada com o entendimento do que está sendo pedido, com a disposição de realizar aquilo que está sendo pedido. Então o nome do Senhor precisa ser santo, nessa disposição minha de santificar o nome santo do Senhor e de buscar a vontade do Senhor. Portanto, santificar o nome do Senhor não é simplesmente fazer de tudo para não profanar o nome do Senhor. Como diz o mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não é simplesmente isso. É essa disposição de viver uma vida santa diante de Deus. É essa disposição de que cristãos que carregam o nome do Senhor querem que o nome do Senhor cada vez mais seja santo, cada vez mais seja conhecido. E assim como nós estudamos no contexto do Sermão do Monte, no capítulo 5, que nós somos sal da terra e luz do mundo, nossas obras, elas não podem ficar escondidas. Antes, elas precisam ser vistas pelos homens. Para quê? Para que aqueles que veem as nossas boas obras glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Então eles não falarão bem de nós, eles falarão bem de Deus, eles glorificarão a Deus, eles verão que Deus está em nós, que nós carregamos o nome do Senhor. Então santificar o nome do Senhor é viver uma vida santa e condigna com o santo evangelho. Então que nós possamos entender tais realidades, que nós somos portadores do nome de Deus e que nós devemos orar para que o Senhor nos impeça de desonrar o nome dele, e não somente isso, mas levarmos o nome dele adiante em santidade. Como Calvino diz na sua obra magna, As Institutas da Religião Cristã:
nós devemos ter um senso de fascinação pela beleza de seu ser e de seu nome. Nós precisamos entender quem Deus é, porque quando nós temos essa fascinação de quem Deus é, da beleza do nome do Senhor, então nós vamos nos santificar, nós vamos santificar o nome do Senhor na nossa vida. Essa é a primeira petição. A segunda petição: venha o teu reino. Nós já estudamos alguns domingos atrás, e nós temos estudado isso no Evangelho de Mateus, porque o tema central do Evangelho de Mateus é o reino de Deus. Inclusive, lembram o que eu falei quanto ao verso 33 do capítulo 6? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A expressão reino de Deus, ela aparece constantemente no livro de Mateus. Inclusive nós temos as parábolas do reino. O reino dos céus é semelhante a, e aí nós vemos a parábola. Então o evangelista Mateus sempre está falando sobre o reino de Deus, e nós pregamos alguns domingos atrás que este reino chegou na pessoa do Messias. Então quando Jesus se encarnou, o reino de Deus veio ao mundo. O próprio Senhor Jesus disse isso. Então ali, na encarnação de Jesus, nós temos a inauguração deste reino. Mas só que esse reino, ele está avançando, e ele tem o seu ápice, que é a segunda vinda do Senhor. Quando o Senhor vier pela segunda vez à terra, então ele há de instaurar o reino por completo. O reino do Senhor há de ser estabelecido de forma completa e cabal. Portanto, nós precisamos entender que o reino do Senhor, ele está entre nós, ele está avançando, e ele precisa avançar cada vez mais. É por isso que a oração é: venha o teu reino. O reino do Senhor já chegou, mas nós pedimos que o teu reino possa vir mais e mais, e cada vez que o evangelho é anunciado, mais este reino cresce. Então nós precisamos entender a perspectiva de Mateus capítulo 24, verso 14, que diz o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O fim há de vir quando esse evangelho então for pregado a todas as nações. Perceba a perspectiva do avanço desse reino. O reino está sendo pregado, tem sido pregado o evangelho desse reino, e esse reino tem crescido, tem alcançado, e então quando todos forem evangelizados, então virá o fim. É a dinâmica do avanço desse reino e da completude desse reino, e esse reino há de ser estabelecido de forma completa e cabal. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos entender o reino de Deus dentro dessa perspectiva, a perspectiva da inauguração em Cristo Jesus e do avanço no tempo presente. Então, quando nós oramos: Senhor, que o teu reino venha, nós também precisamos conectar a nossa oração com as nossas atitudes. Então, o que eu desejo e o que eu faço é para que esse reino possa crescer cada vez mais. Desejar a chegada desse reino cada vez mais é levar o evangelho para aqueles que não conhecem a Cristo. Portanto, é uma desconexão muito grande alguém que diz o seguinte: Senhor, que o teu reino possa vir, mas ele não faz nada para que esse reino chegue na vida de outras pessoas. Nós precisamos entender uma dupla perspectiva, aquela que Luiz Berkhoff, um teólogo já falecido, quando ele escreveu na teologia sistemática dele, que o reino de Deus tem uma dupla perspectiva: é o reino de graça e o reino de poder. O reino de graça é quando então o Senhor reina nas nossas vidas, o Senhor reina na minha e na sua vida. Então, quando você se submete à vontade do Senhor, ao reino do Senhor, você entende que Deus é o seu Deus. Então, como um súdito desse reino, você se prostra diante desse rei, você ama esse Deus, você serve a esse Deus, e ele reina sobre a sua vida em graça. Mas ele também fala sobre um reino de poder, porque Deus, até mesmo hoje, ele já reina em poder. Ele governa todas as coisas, ele governa até mesmo a vida dos ímpios, e então ele tem todo o domínio, ele tem todo o poder. Porém, existe o aspecto do já e do ainda não, dentro dessa perspectiva escatológica do reino de Deus. O Senhor já reina nas nossas vidas, mas mesmo assim, como súditos, às vezes nós falhamos aqui e acolá, e nós não fazemos a vontade do Senhor como ela precisa ser feita, que a perspectiva é o céu, assim na terra como no céu. Mas então nós estamos querendo
cada vez mais, através dessa oração, buscar essa realidade. Portanto, essa oração nos inclina para tal realidade. Mas no dia que o Senhor estabeleceu o reino dele completo e cabal, mesmo aqueles que não se submetem ao Senhor, haverão de se dobrar e com a língua confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o reino de poder do Senhor, que há de se estabelecer no tempo do fim, de forma completa, de forma magnífica. Mas isso não quer dizer que ele não reina com poder hoje. Sim, ele reina com poder hoje, e ele também reina em graça hoje, mas no eschaton, que é o fim do tempo, no tempo último, naquele grande e glorioso dia da volta do Senhor, então nós teremos esta glória do Senhor reinando sobre todos, e ninguém há de escapar o refugir da sua glória. Portanto, nós precisamos entender que esse reino precisa avançar, para que nós venhamos viver a glória de Deus, a glória desse reino já aqui. Nós precisamos entender que já vivemos esse reino e que devemos viver cada vez mais. Dentro dessa conexão, nós temos a terceira petição, que fala: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. E aqui nós já encontramos então uma perspectiva que eu trouxe aqui nesse desdobramento da conexão da segunda com a terceira petição, dentro do aspecto de que o parâmetro de se fazer a vontade de Deus não é um parâmetro abaixo da perfeição, é um parâmetro que é o céu. Como é que o céu faz a vontade de Deus? Como é que os anjos fazem a vontade de Deus lá no céu? Como é que os redimidos, aqueles que morreram em Cristo, estão lá no céu? O que é que eles estão fazendo lá? Todos eles agem 100% corretamente, não há falha, não há pecado, não há falta, todos eles vivem de acordo com a vontade de Deus. É esse o parâmetro que o Senhor está estabelecendo. Como é que nós devemos fazer a vontade de Deus aqui na terra? Igualzinho lá no céu. Isso implica em perfeição? Nós já estudamos que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. O capítulo 5, o finalzinho do capítulo 5 fala isso. É a ideia de que não há outro parâmetro a não ser a perfeição, mas lógico que a gente não vai conseguir alcançar essa perfeição aqui na terra, mas isso não quer dizer que nós não vamos buscar tal realidade. É a ideia de que um verdadeiro cristão, ele quer fazer a vontade de Deus 100%, ele deseja inclusive aquele grande e glorioso dia, no qual ele há de se ver livre do corpo do pecado, das mazelas que habitam nele, e então toda a realidade que ainda residem nesse cristão, haverão de ser dissipadas e desfeitas. Esse corpo haverá de ser transformado e haverá de ser um corpo glorioso, um corpo celestial, e então ele haverá de fazer a vontade de Deus de forma completa e cabal. Ele deseja esse dia, porque ele luta aqui na terra contra as mazelas que ainda residem nele. Então ele já tem esse desejo, e esse desejo lhe leva a fazer a vontade de Deus aqui na terra. Então ele já tem o desejo, ele já quer cumprir a vontade de Deus, ele luta contra o pecado, ele se dobra e fala: Senhor, não deixe que eu faça aquilo que não é da vontade do Senhor, que eu faça exatamente a vontade do Senhor. Nós temos a vontade revelada de Deus, a vontade que o próprio Senhor Jesus disse, que nós não devemos odiar o nosso irmão, que nós não devemos olhar para uma mulher com um pensamento impuro, que nós não devemos dar falso testemunho, que nós não devemos ter uma retaliação com aquele que faz alguma coisa contra nós. Nós devemos amar os nossos inimigos. Todas essas realidades foram ensinadas pelo Senhor, e essa é a vontade de Deus. Portanto, nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Eu vou fazer exatamente o que o Senhor quer. Mas essa perspectiva, ela é vivenciada não só com base na revelação preceptiva de Deus, a revelação de preceito, da vontade de Deus, no aspecto da revelação do que Deus deseja que nós venhamos fazer. Mas essa revelação também nos aponta para o aspecto de como aceitarmos e nos submetermos à vontade de Deus nas circunstâncias adversas da vida. Quando, por exemplo, alguma coisa não sai conforme o nosso agrado, e nós pensamos o seguinte: eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito
sofrer a perda de um filho, ficar desempregado, e aí o que é que acontece? Nós nos rebelamos contra Deus, nós não aceitamos a vontade soberana do Senhor, e nós nos frustramos, nos iramos, e nós seremos revoltados. Portanto, nós precisamos entender que fazer a vontade de Deus não só inclui a obediência moral, mas inclui também fazer e suportar, fazer aquilo que é da vontade de Deus, dentro da perspectiva de suportar de bom grado, essas são as palavras de Lutero, suportar de bom grado toda enfermidade, pobreza, desgraça, sofrimento e adversidade, e para reconhecer que nisso a divina vontade de Deus é crucificar a nossa vontade. Essas são as palavras ipsis literis de Lutero. Portanto, nós temos que sufocar, sacrificar, crucificar a nossa vontade em prol da vontade de Deus, e isso implica em aceitar o que Ele tem para nós, mesmo as questões adversas da vida. Portanto, se nós não orarmos de um coração que entende essa verdade, nós jamais teremos paz ante as adversidades, pois nós jamais entenderemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Como equacionar a vontade do Senhor, que é boa e perfeita e agradável, com as mazelas da vida? Nós devemos saber que Deus, que cuida muito bem de nós, Ele contrabalanceia as nossas vidas com as lutas, e as lutas têm o objetivo de aprimorar o nosso caráter, inclusive nos submetendo ao senhorio do Senhor e aceitando a disposição que Ele tem para nós. Calvino ainda diz que orar pedindo, seja feita a tua vontade, é submeter não somente nossa vontade a Deus, mas até nossos sentimentos, de modo que nós não vamos ficar desanimados, amargurados, nem endurecidos pelas coisas que se abaterem sobre nós. Essas são as 3 primeiras petições relacionadas a Deus. As 3 últimas petições estão relacionadas às nossas necessidades. É a petição de provisão, dá-nos o pão nosso, de perdão, perdoa as nossas dívidas, e de proteção, livra-nos do mal. O famoso teólogo Agostinho, na 4ª petição, dá-nos o pão nosso de cada dia, ele nos ensina que orar pedindo o pão de cada dia é orar pela necessidade e não por luxos. Então, quando nós oramos, nós não oramos pelo caviar. Senhor, que o Senhor me dê um caviar, que o Senhor me dê um jatinho, que o Senhor... Não, o que o Senhor coloca como símbolo da nossa necessidade é o pão, o alimento básico da humanidade, e que daquela época também era. E naquela época existiam muitos pescadores. Ele poderia dar-nos o peixe? Não, mas é o pão, que é o alimento mais básico. Nós precisamos entender que esta realidade deve nos levar ao entendimento de que Deus, Ele cuida dos seus, e Ele há de dar para os seus aquilo que é basilar, básico, para a manutenção aqui na terra. Então você não pode imaginar que, se você pedir alguma coisa que seja extraordinária nessa relação material, que Deus tem a obrigação de lhe dar. Deus não tem a obrigação de lhe dar riqueza. Ele inclusive dá para uns riquezas, mas Ele não é obrigado, e Ele nunca disse, Ele nunca prometeu que vai fazer todo mundo rico. Isso é uma teologia esdrúxula da teologia da prosperidade. Nós entendemos que Deus faz alguns com uma condição, dá a alguns uma condição diferenciada, e o próprio Calvino falou sobre isso. E não veja isso como algo que é assim maravilhoso e magnífico, porque é uma tentação para os ricos. Então nós precisamos entender que Deus, Ele há de nos dar aquilo que nós temos necessidade, a necessidade material, não a ostentação. E nós não devemos orar pelo pão do amanhã, mas nós devemos orar pelo pão nosso de cada dia. Então, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Então é uma oração que serve para aquele dia, não é uma oração que serve para o dia do amanhã, e isso está em plena conexão com o versículo 34 do capítulo 6. O 33, como nós já lemos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. E o verso 34, que a cada dia basta o seu próprio mal, não fique ansioso com o dia do amanhã,
Cada dia trará o seu próprio cuidado, o seu próprio mal. Então não fique ansioso com o que vai acontecer amanhã. Então pense hoje, o que é que eu preciso hoje? Eu preciso hoje disso, então eu vou orar pelo hoje isso. Amanhã eu entrego a Deus o amanhã. E essa figura, ela é bem própria da cultura da época, porque hoje nós recebemos um salário que é para um mês inteiro, né? Então você já recebe falando, ufa, pelo menos eu já sei que esse mês eu tenho como me manter. Naquela época, o servidor, ele tinha um serviço braçal e ele recebia uma diária pelo serviço dele. Então, se ele trabalhasse, ele tinha o dinheiro correspondente àquele trabalho. Mas e amanhã? Amanhã ele pode ficar doente, né? E se ele ficar doente? É fácil, é só ir para o INSS. Não, na época não tinha INSS. Já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou recorrer à minha aposentadoria, a aposentadoria de alguém, dos meus pais, coisas dessa natureza. Não tinha esses recursos financeiros que poderiam prover o dia do amanhã com tanta naturalidade. Um trabalhador braçal, ele tinha uma dificuldade quanto ao dia do amanhã, e a oração é, dá-nos o pão de hoje. Então para eles era muito mais complicado essa perspectiva do dia do amanhã, quanto para nós temos o banco com facilidade, carro, nós podemos guardar. Naquela época era muito mais difícil se comparado com o nosso tempo presente. Então o Senhor Jesus está falando dentro de um contexto de confiança, de não preocupação com o dia do amanhã, e Ele nos ensina a orar, dá-nos o pão nosso de cada dia hoje. Essa realidade nos remete à saída do povo de Israel do Egito, quando eles estavam então andando no deserto, e Deus fazia com que caísse do céu pão. E o que é que acontecia? Eles pegavam aquele pão e comiam, e Deus disse o seguinte para eles: vocês só vão comer o que vocês tiverem necessidade para hoje, vocês não podem pegar e guardar para amanhã. Eles não poderiam plantar, porque eles estavam no deserto, eles estavam peregrinando, e eles não poderiam comer o que era produzido pelos animais dele, porque uma hora ia acabar, explorando tantos animais, uma hora eles iam morrer e iriam deixar de produzir alguma coisa. Então eles precisavam ser alimentados, e literalmente os céus os alimentavam. E é isso que nós precisamos entender. Essa é a mesma perspectiva. Nós precisamos entender que Deus, Ele cuida de nós, de cada um de nós, dentro dessa perspectiva de que o céu contempla todas as realidades, e as realidades são advindas das mãos do Senhor, todas elas, inclusive a realidade da provisão, inclusive a realidade da falta de mantimento, que pode nos faltar temporariamente, dentro dessa relação de fé. Como nós já ouvimos muitos cristãos relatarem que não tinham o que comer, mas de repente aparecia então o que comer. É dentro dessa perspectiva do cuidado do Senhor, Ele tem suprido os seus, e então eles eram proibidos de comer, de guardar o maná, mas quando era no sexto dia, na verdade na sexta-feira, no sexto dia eles não poderiam pegar, e somente na sexta-feira que eles poderiam guardar para o sábado, no sétimo dia, que era o sábado, no sexto para o sétimo, na sexta-feira para o sétimo dia. E o que isso implicava? Isso implicava de que eles não poderiam fazer nenhuma obra servil no sábado, que era o sétimo dia, corrigindo aqui. Então na sexta-feira, que era o sexto dia, eles poderiam guardar para o sábado. Mas o interessante é que se eles fizessem isso nos dias que antecediam, embolorava, mofava, dava fungo no pão. Mas somente naquele dia, da sexta para o sábado, é que então eles poderiam guardar e não embolorava. E aqui nós encontramos essa dupla realidade: ouvir a palavra de Deus e obedecer e confiar. Imagine, está caindo muito pão, vamos guardar, porque a gente não sabe se amanhã vai cair, né? Então vamos guardar. Não, nada disso. Coma só o que você precisa hoje. É como numa festinha de aniversário, que você vai e você olha muita comida assim, você fala bem assim: vai desperdiçar, deixa eu levar para casa, né? Não pode levar para casa, não pode guardar, você só vai
comer o que você precisa. E aí, se alguém estiver passando fome, né, vai até comer bastante, já vou aproveitar e comer muito. Não, calma, amanhã vai ter mais. Então, é Deus trabalhando e equacionando essa realidade na vida do cristão. Nós precisamos entender isso. Eu passei uma fase da minha vida que era uma fase mais ou menos com base nessa realidade. Eu estava saindo da minha adolescência para o início da minha juventude. Nós fomos para Vitória, onde eu conheci a Kelly, saí de Salvador e morava ainda com minha mãe. Minha mãe se divorciou de meu pai, fui morar de favor com meu tio, que é pastor presbiteriano. E então minha mãe se aventurou a sair da casa do meu tio para seguir a vida dela, e foi eu e meu irmão, mas eu ainda estava no ensino médio, e nós não tínhamos trabalho, ela também não tinha trabalho. Como viveríamos? E então nós começamos a vender acarajé em Vitória. Então eu pegava um carrinho de mão, colocava a bancada onde se fazia o acarajé, o tacho e tudo mais, e levava lá para a feirinha para vender acarajé. Às vezes, como outra cultura, às vezes não come a comida própria daquela cultura que está sendo apresentada, às vezes as pessoas não comiam porque acarajé. E aí tinha dia que nós fazíamos o acarajé e não vendia, mas Deus era tão bom que eu gosto de acarajé, sobrava, era o que eu comia. Então todos nós temos a nossa relação com Deus, uma fase da sua vida que você passou por um perrengue tão grande, independente, pode ser que não fosse ao extremo disso, mas pode ser que você perdeu o emprego, pode ser um tempo em que você deixou de ter alguma coisa na sua vida, por causa de alguma adversidade que lhe roubou as suas finanças, que lhe tirou as suas finanças. Deus está dizendo o seguinte: confia em mim, eu tenho todas as coisas na minha mão. Ore nessa confiança que eu vou lhe dar o que você precisa para o dia de hoje. Não se preocupe com o dia do amanhã. O pão é o de hoje, amanhã eu vou cuidar. Com isso, Calvino diz que Lutero, melhor dizendo, que nós precisamos entender que essa oração ela é comunitária. Então, quando nós oramos pelo nosso pão, nós oramos pelo pão do nosso irmão. E ele coloca aqui uma busca de uma justiça social, uma busca de uma realidade social. Quando eu oro pelo meu pão, mas eu não oro só pelo meu pão, eu oro pelo pão nosso. Então isso implica em olhar para aqueles que não têm e procurar a promoção de uma justiça para que eles tenham. Mas isso não é um marxismo, isso não é um comunismo, porque inclusive Calvino vai falar que essa oração não deve fazer com que a gente fique de mãos atadas falando: Senhor, me dá o pão, vou esperar literalmente o pão cair do céu, agora vamos lá. Não, é orar e trabalhar. Então, nós estamos meditando aqui sobre o quê? Que toda oração traz essa disposição de realizar aquilo que está sendo pedido. Então, se a gente ora para que o nome do Senhor seja santo, para que a vontade do Senhor seja feita e para que o reino dele venha, então nós oramos e desejamos isso e fazemos com que isso seja uma realidade. Por que oraríamos ao Pai, dar-nos pão e cruzaríamos o braço? Isso é contra o Evangelho. O apóstolo Paulo diz que aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Ele disse isso. Então é uma realidade de trabalho, é uma realidade de capital. Então nós não estamos aqui falando sobre uma questão de esquerda nem de direita. Nós estamos falando aqui que nós temos que fazer, mas acima de tudo, ainda que venhamos fazer, ainda que venhamos trabalhar, nós precisamos entender, e é esse o ponto aqui, que vem das mãos do Senhor. E aqueles que trabalham e conquistam, tendem a achar que o que fez com que eles chegassem àquele patamar foi o braço deles, quando na verdade tudo advém das mãos do Senhor, das dadivosas mãos do Senhor. O quinto aspecto, a quinta petição: perdoa as nossas dívidas assim como temos perdoado nossos devedores. Essa quinta petição é a necessidade de perdão. Pense no pecado como dívidas que precisam ser pagas, porque essas são as expressões que aparecem no texto. Agora, nós somos devedores, e devedores em que sentido? Devedores no sentido do pecado. É o nosso pecado que faz com que nós sejamos devedores. E todo perdão de dívida, alguém teve que pagar por ela. Nós não devemos pensar que o perdão é abonar e ninguém
pagou por aquela dívida. Não, alguém precisou pagar, alguém, entre aspas, saiu no prejuízo daquele perdão. Se você chegar, comprar alguma coisa e você não tiver com o que pagar, e você fala bem, e alguém fala bem assim, eu te perdoo dessa dívida, aquela pessoa, ela pagou a sua dívida, ela pagou o preço que era correspondente àquilo que você deveria pagar. Sempre é assim na vida. Essa oração funciona na mesma dinâmica, do aspecto de que alguém pagou, e quem pagou foi o próprio Deus. E nós precisamos entender que se nós não perdoarmos os outros, essa relação da dinâmica, nós não seremos perdoados. É uma conexão intrínseca, é algo que o próprio Evangelho nos ensina. E essa relação, ela está contida no próprio Sermão do Monte, capítulo 5, do verso 21 ao 26, quando nós estudamos que se nós não perdoarmos o nosso irmão, nós não seremos perdoados. A parábola do credor incompassivo, quando ele, então, o credor incompassivo tinha uma dívida enorme, ele recebeu o perdão da dívida, ele sai, ele encontra um conservo que te devia muito menos, e ele diz, paga-me o que me deve, e ele diz, eu não tenho com que lhe pagar, e ele força aquele camarada a pagar. Ele é um credor sem compaixão, incompassivo, e então quando o rei fica sabendo, diz, eu não te perdoei uma dívida enorme, porque você não foi e perdoou o seu conservo, porque você não perdoou ele, porque você não o perdoou, então você vai para o cárcere e vai ficar lá até pagar o seu último centavo. É dentro dessa relação, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então toda vez que você orar pedindo perdão, você tem que pensar, eu tenho alguma coisa contra o meu irmão? E você precisa entender que a dinâmica, ela funciona em dois sentidos, você só vai receber perdão se você perdoar. Então é isso que nós precisamos entender. Se não enxergarmos nosso pecado e não buscarmos o perdão de Deus, seremos incapazes de perdoar. Se você não enxergar as suas faltas, você não terá capacidade de perdoar. E a amargura e a falta de perdão é sinal de que nós não estamos afinados com Deus e com o seu perdão. Se você tem alguma coisa no coração, então saiba, você não vai ser perdoado, jamais. Por quê? Porque há uma dinâmica que traz uma relação profunda. Perdoa as nossas dívidas, assim como eu já tenho perdoado. Então, por que eu tenho perdoado o meu irmão, é que eu peço, perdoa as minhas dívidas. Trocando para o lado negativo, se eu não perdoar o meu irmão, jamais eu posso orar pedindo o perdão de Deus. É o que Calvino diz, que se conservarmos sentimentos de ódio no coração, se planejamos vingança e consideramos qualquer ocasião para causar dano, e mesmo se não tentamos fazer as pazes com nossos inimigos, nem por toda sorte de bom auxílio fazer jus a que nos tenham em boa conta e a receber sua aprovação, por meio dessa oração, estamos rogando a Deus que não perdoe nossos pecados. Se alguém orar dessa forma, mas não viver tal realidade perdoando a Deus, em última instância está orando o seguinte: Senhor, não me perdoe do meu pecado. Logo, fazer essa oração sem praticar o que essa oração está sendo, o que está sendo dito nessa oração é pedir condenação e não perdão. A medida que usamos para os outros é a medida com a qual o Senhor nos julgará. Como disse também o teólogo já falecido, o teólogo inglês britânico John Stott, uma vez que nossos olhos foram abertos para a enormidade de nossa ofensa contra Deus, em comparação com isso, as ofensas que os outros nos fizerem são extremamente frívolas. Se por sua vez tivermos uma percepção exagerada das ofensas cometidas pelos outros, isso prova que minimizamos as ofensas que cometemos. A sexta e última petição: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa última petição indica a necessidade de proteção.
Para aqueles que são ávidos pelo conhecimento bíblico, eles sabem que existe uma mixórdia, uma discórdia aqui nesse texto de forma interpretativa, porque há uma corrente que diz: e livra-nos do maligno. Então aqui personalizando e colocando uma pessoa que é Satanás. Outros dizem que é livra-nos do mal. Em última instância, nós não vamos entrar no mérito da questão, mas em última instância é nos livrar desse aspecto da tentação, dos males dessa vida, que até mesmo Satanás pode, através da tentação dele, nos levar. Então, em última instância, nós podemos resumir como a mesma coisa, ainda que tenhamos filigramas aí de divergências em alguns aspectos mínimos. Mas nós não vamos entrar na questão de qual seria a melhor tradução, se livra-nos do mal ou livra-nos do maligno, porque a gramática indica que pode ser tanto um quanto o outro, mas não muda muito a questão do pedido, como nós falamos aqui. Portanto, cair em tentação é pecar, e a ideia é que o Senhor deve nos livrar desse caminho tortuoso e dessa exposição à tentação. Então nós devemos orar pela proteção do Senhor. Senhor, quando nós estivermos andando por essa vida e alguma tentação vier sobre nós, não permita, Senhor, que eu caia em tentação, me livra daquele caminho. É a ideia de que o Senhor conhece o nosso caminho, conhece o nosso coração, e nós precisamos orar: Senhor, me livra dessas disposições que podem me afastar do caminho do Senhor. Livra-me, ó Deus, de todo mal, livra-me de toda angústia que pode me afastar do caminho e da vontade do Senhor. Portanto, Deus, que tem o controle de todas as coisas, é com base nessa realidade que nós devemos pedir isso. Senhor, já que o Senhor controla todas as coisas, que o Senhor controle a minha vida para que eu não peque, então me conduza pelo caminho certo. Agora, lógico que não é, leva a minha vida, Senhor, e eu não faço nada. Essa oração está conectada com a mente, como nós já estamos falando ao longo do sermão. Então você vai lutar, mas acima de tudo você precisa entender que a proteção vem do Senhor contra os males dessa vida e contra o pecado. Quando nós oramos esta petição, nós temos uma oportunidade para avaliarmos a nossa própria vida e enxergarmos as fraquezas às quais nós estamos vulneráveis. Então, quando você orar: Senhor, livra-me do mal, pense o seguinte: como está o meu coração? Como está a disposição interna do meu coração? Eu sou propenso a mirar, eu sou propenso a olhar sites que são inadequados, eu sou propenso ao que, Senhor? Então me livra de tais realidades. Então você, conhecendo o seu caminho, as suas falhas, a sua fraqueza, então você vai orar: Senhor, livra-me do mal, não me deixe cair em tentação, Senhor, me livra dessa situação. Portanto, perceba que a sua natureza é caída, e essa natureza caída ainda reside em nós, e você precisa mortificar a sua carne, e fazendo isso através da oração, na dependência do Senhor e do auxílio e da ajuda de Deus. Portanto, se você tem alguma disposição que lhe leve a uma infelicidade, que lhe leve a uma insatisfação com a vida financeira, e que você até já pensou em fazer alguma coisa de errado para melhorar a sua vida financeira, usando um linguajar mais popular, roubar, qualquer que seja a situação que lhe leve a um fracasso e uma derrocada espiritual, coloque diante de Deus, ore pedindo a proteção do Senhor. Pois, por mais que seja a sua tarefa resistir ao pecado, você jamais conseguirá resistir à parte da graça e do amor do Senhor Deus. A doxologia final, o louvor final, que também é um outro motivo de discórdia, porque alguns manuscritos têm essa expressão, outros não. É por isso que a Igreja Católica não ora: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Porque nos manuscritos latinos e nos manuscritos antigos, alguns não tinham essa expressão, outros tinham essa expressão. Então, a pergunta que fica é: será que o próprio Senhor Jesus falou isso? Será que foi registrado pelo próprio Mateus dessa forma, ou se foi acrescentado posteriormente? Basta você saber duas coisas. A primeira delas é que isso não está em desconexão com o todo do Evangelho. O que está sendo dito aqui é o que está em toda a parte do Evangelho, então não há erro nenhum quanto a isso. E essa frase final, ela tem o seu encaixe
de maneira que você pode orar, porque é uma verdade do Santo Evangelho, e muitos acreditavam que essa parte fazia parte dos manuscritos mais antigos, sendo então assim palavras do próprio Senhor Jesus. Mas sem entrar na discórdia, o que está sendo dito aqui é: pois teu é o reino. A ideia é: Senhor, o Senhor pode fazer todas as coisas, porque o reino pertence ao Senhor, a glória pertence ao Senhor. Então é no aspecto de que o Senhor é dono de todas as coisas, e há um louvor e uma glória ao nome do Senhor. Portanto, é isso que nós precisamos entender. Concluindo, falando sobre Jesus em cada situação. Jesus entendia que Deus era o seu Pai, e todas as vezes que ele se dirigia a Deus em oração, ele chamava Deus de Pai. O interessante é que sempre Jesus apresentava Deus como Pai. Somente em um momento Jesus não orou chamando Deus de Pai, mas somente de Deus. Mas ainda assim ele falou: Deus meu. Essa é a única oração que Jesus fala: Deus meu, por que me desamparaste? E ele não chama Deus de Pai. Lógico que ele estava citando um texto do Antigo Testamento, e isso precisa ser levado em conta, mas além de tudo, ele estava ali falando que o pecado que ele assumiu, que é o pecado da humanidade, o meu e o seu pecado, fez com que a separação acontecesse entre o Pai e ele. E essa separação foi temporária por causa dos nossos pecados, mas a vitória do Senhor sobre a morte faria com que nós fôssemos filhos de Deus em Cristo Jesus. Portanto, a relação de Deus com o seu Filho Jesus é uma relação de cuidado, e nós precisamos olhar a mesma realidade. Segundo, Jesus era santo e sempre se apresentou como Filho de Deus. Sede santos como Deus é santo. Nós também precisamos fazer isso. O Pai é santo, nós precisamos ser santos. Mas a santidade do Senhor foi absoluta, ele não pecou, mas ele foi tentado em todas as coisas, e é por isso que ele é o perfeito mediador, e é por isso que ele nos fez mediante a cruz, ele nos fez filhos de Deus para que andássemos em santidade perfeita. Jesus cumpriu a vontade do Pai completamente, inclusive quando ele estava lá no jardim de Getsêmani, ele disse: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas ele diz: que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Que nós possamos entender que o que Deus pede de nós, o que Jesus pede de nós, que nós venhamos fazer a vontade dele, não foi algo que ele mesmo não fez, pelo contrário, foi algo que ele mesmo fez. Então ele não está pedindo algo que ele não teve capacidade de realizar, ou seja, ele pediu algo a Deus que era contra a vontade de Deus, por causa da sua natureza corrupta, melhor dizendo, deixa eu consertar aqui, por causa da natureza humana que ele tinha. Então, por causa disto, ele orou: Pai, se possível passa de mim este cálice, por causa da natureza humana, mas ele se submeteu a Deus, dizendo: que seja feita a vontade do Senhor e não a minha. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, ele alimentou uma multidão multiplicando pães e peixes, e ele é o Deus que cuida muito bem de nós. Jesus orou suplicando perdão pelos seus malfeitores, mesmo quando estes estavam o matando. Jesus é apresentado na carta aos Hebreus como sumo sacerdote, que se compadece de nós, e é por isso que ele nos protege. Ele sabe o que é padecer. Hebreus 4, do verso 14 ao 16, e eu termino com a leitura desse texto. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Fiquemos em pé.
Ah, Senhor Deus, magnífico Pai, Deus de amor, Deus de imensa bondade, como precisamos confiar mais no Senhor, como precisamos colocar o nosso coração nas nossas orações e não orarmos de forma frívola, sem pensarmos no que estamos dizendo. É certo que muitas vezes as nossas orações estão desconexas com a Tua Palavra, e é certo que a misericórdia do Senhor sempre nos alcança para nos ensinar que o Teu amor, que a Tua misericórdia e que a Tua graça é que nos leva para junto da cruz do Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades, e que acima de tudo venhamos buscar ao Senhor sobre todas as coisas. Que no nosso coração, ó Deus, possamos entender o que significa buscar ao Senhor, para que verdadeiramente venhamos buscar ao Senhor. Agora, meus amados irmãos, ide em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e maravilhoso Pai, que a consolação e a companhia do Divino Espírito estejam com todos vocês, desde agora como para sempre. Maranata, ora vem Senhor Jesus.